Bom, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, na quarta-feira, ontem, ele participou de um seminário no Estadão sobre o poder. O Estadão, de vez em quando, ele define os termos assim, meio esotéricos, foi interessante. E lá, quando perguntaram para o público quem era o poder, o segundo lugar ficou com as corporações, genericamente, acima do Ministério Público. E o Dias Toffoli, que não chega a ser um cientista social acurado, aliás, o Supremo, quando os ministros começam a querer mostrar conhecimento de ciências sociais ou políticas, que nem o Barroso e o próprio Dias Toffoli, é só rata. Né? E ele falou que as elites deixaram de ter um projeto de país, os partidos deixaram de ter esse projeto, não pensam, as universidades não pensam, então as corporações se apossam disso aí. Do jeito que colocaram lá na declaração dele no jornal, não sei se ele falou isso aí do ponto de vista positivo ou não positivo, mas pareceu que era positivo, defende lá o judiciário. Veja bem, o governo das corporações é fundamentalmente um governo fascista. Todo modelo de governo fascista, você tem adesão das corporações públicas, e essa adesão substitui, por uma suposta racionalidade, se substitui o voto popular. E nós temos exemplos muito nítidos da bolsonarização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Se vocês se recordam, na campanha, pouco antes da campanha eleitoral, aquela desembargadora que disse que a Marielle pertencia a uma organização criminosa, depois falou da professora tal, aquele horror. Ela tinha o nome Castro Neves, se não me engano, um nome de compositores respeitados do Rio de Janeiro. Ela fazia parte de grupos de WhatsApp com membros do judiciário, muitos deles compartilhando da sua opinião. Um outro caso relevante aí foi nas eleições, quando vários juízes federais de tribunais regionais eleitorais ordenam as polícias militares de seus estados para invadir campus universitários para impedir debate. Vocês lembram disso? Então, nós temos claramente um momento. Se você pega hoje o Ministério Público Federal, a parte mais barulhenta é de bolsominions. E nós tivemos agora o caso mais expressivo nessa questão aí do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, justamente o pessoal que está investigando o caso Marielle. A procuradora, hoje, finalmente, o Jornal Nacional resolveu mostrar as inconsistências aí desses laudos do Ministério Público Estadual do Rio. Uma das procuradoras que está investigando a morte da Marielle é bolsominion, ela tem camiseta com o Bolsonaro, e ela aparece abraçando aquele deputado estadual, federal, que comemorou a morte da Marielle, que rasgou aquela placa de trânsito da Marielle. Então, em cima disso, vamos tentar ver o que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro ele fez com esse caso Marielle, para vocês verem o risco que nós estamos hoje aí em mãos das corporações. Veja bem, 6 de agosto, de janeiro a 6 de agosto, o COAF, que é aquele Conselho do Controle de Atividades Financeiras, produziu 5 relatórios financeiros envolvendo esse motorista Queiroz. Isso aí surge lá de trás. No começo do ano passado aparece o Queiroz. Eles escondem isso. O Queiroz só foi notificado para depor em 22 de novembro de 2018, 3 semanas depois do segundo turno. Veja, 30 de novembro. Aliás, 22 de novembro. No dia 30 de novembro, Flávio Bolsonaro se reuniu com o promotor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Cláudio Caio de Souza. Se reuniu no dia 30 de novembro, 8 dias depois. E esse Cláudio, que recebe o inquérito do Queiroz. No dia 6 de dezembro, o COAF vazou para a imprensa a movimentação financeira nas contas aí do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, mas não por conta do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Vazou porque você tinha a Operação Furna da Onça, deflagrado pela Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, e aparecia lá o relatório do COAF. Por isso que vazou. Se ficasse com o pessoal do Ministério Público Estadual do Rio, continuaria escondido isso aí.
Só no dia 5 de fevereiro, ou seja, esse promotor que assumiu as investigações, ele assumiu no dia 22 de novembro. Ele notificou o Queiroz. No dia 30 de novembro, ele se encontra com Flávio Bolsonaro. E só no dia 5 de fevereiro de 2019, desse ano, ele admitiu o encontro, porque vazou, e se declarou suspeito para continuar as investigações. Então, veja bem, o relatório aparece no começo de 2018. Apenas no dia 15 de fevereiro de 2019, esse caso foi para o grupo especializado no combate à corrupção, também no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E a alegação é que os relatórios envolvendo aí o Queiroz do COAF eram muito complexos, levavam tempo para serem analisados. Isso apesar de terem recebido, em janeiro de 2018, o primeiro relatório. Então, você vê que situação complicada. Agora, o que acontece? Você tem esse episódio do suspeito aí, que vai para o condomínio do Jair Bolsonaro. E nesse condomínio, ele tem uma reunião com o provável assassino da Marielle, aquele Rony Lessa, e aparece a declaração do porteiro dizendo que, quando ele chegou, o porteiro ligou para o Jair Bolsonaro. Daí o que acontece? O Jornal Nacional dá a matéria e apura que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Só que não apura o essencial. O sistema lá desse condomínio, conforme a gente revelou hoje, em primeira mão, hoje de manhã, é um sistema em que você liga, você não tem o interfone, você liga ou para o celular ou para o fixo de cada casa. E no caso específico do Bolsonaro, ele atende no celular, porque ele não mora lá, mora em Brasília, então ele atende no celular. Então a versão do porteiro de que ligou para o Bolsonaro era factível. Ele desmente dizendo que estava em Brasília, mas ele estava com o celular em Brasília, podia ter atendido em Brasília. E daí as procuradoras do Ministério Público, as 3 procuradoras do Ministério Público Estadual, rapidamente providenciam uma coletiva para dizer que o porteiro tinha mentido. E, simultaneamente, o Carlos Bolsonaro, lá no condomínio, e as procuradoras apresentam um laudo aí do sistema que registra as ligações para mostrar que a ligação foi para o Rony Lessa e não para o Bolsonaro. E daí você vê que coisa, né? Eles tinham esse material, seguraram, nunca se empenharam em analisar esse material, alegando que estavam aguardando a autorização do Supremo Tribunal Federal para poder analisar o material. Quando sai a matéria no Jornal Nacional, e um dia eles fazem o laudo lá, e o laudo depois é desmentido pelos próprios peritos. A única coisa que o laudo fez é o seguinte: você tem uma ligação para o Lessa. Essa ligação foi feita. Então, essa ligação não está falsificada. Só que o que eles não apuraram? Não apuraram se a voz que estava lá era do porteiro mesmo, não apuraram se houve mudança de arquivo dentro do sistema, não entregaram para os peritos o HD com os arquivos completos para analisar se teve mudança, se teve remanejamento, e daí aparece finalmente as fotos aí da procuradora abraçadas aí com esse sujeito, que é o cara que comemora a morte da Marielle. Então você tem um caso típico aí de processo de tomada de poder em que você já chegou, no Rio de Janeiro, principalmente, no Ministério Público Estadual. E você vê, o Bolsonaro disse que soube desse material no começo do mês. Sabia lá atrás que estava chegando perto do Queiroz, a ponto do Queiroz mandar um aviso para ele. Daí esse material fica exclusivamente lá no condomínio, ao alcance do Carlos Bolsonaro, e no Ministério Público Estadual, sem que fosse apresentado a íntegra para os peritos, controlado por procuradoras que são ligadas, simpáticas ao bolsonarismo. Daí você fala, poxa, então nós temos aqui um caso. Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, se você pegava aqueles estados mais atrasados, comprometidos, em que a justiça não conseguia desvendar crimes, não conseguia garantir direitos fundamentais, é a União que entra, a Suprema Corte que entra. No caso do Rio de Janeiro, quem que vai entrar? Você tem 3 organismos que deveriam intervir lá, num estado que está solto aí, sem justiça, sem nada. Um deles é a Polícia Federal.
Onde está a Polícia Federal hoje? Controlada pelo Sérgio Moro, que é um apêndice do Jair Bolsonaro. O Moro, de cara, já disse que ia com a Polícia Federal para investigar o porteiro. O porteiro. O outro poder, Procuradoria-Geral da República. O Augusto Aras, o procurador-geral, dizendo que é um absurdo a acusação contra o Bolsonaro, que não tinha nada, que ele cancelou o inquérito que foi pedido. E daí sobra quem? Sobra o Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo em que, depois que a Globo cometeu aquela barriga diante de onda, a Globo cometeu 2 erros essenciais. Aí. No primeiro foi dar aquela matéria sobre o porteiro, sem ouvir o porteiro, sem ouvir os demais porteiros. Hoje de manhã eu dei um depoimento de pessoas que conhecem o condomínio, que foram conversar com outros porteiros e falaram, não, a ligação foi feita para o seu Jair Bolsonaro. Então, a Globo não se preocupou em pegar as informações, não se preocupou em ouvir o porteiro, ninguém sabe onde está o porteiro, e daí permite o contra-ataque do Jair Bolsonaro, e no dia seguinte, quando veio o contra-ataque, ela recua. Ela recua e não questiona os dados que tinham sido colocados pelo Bolsonaro. Como, por exemplo, essa história do Bolsonaro, que eu não poderia entender porque eu estava em Brasília. Contra pouco, o seguinte, não, mas a ligação vai para o seu celular, você podia ter entendido. Então, ela entra nessa posição mais defensiva. Aí, daí o Bolsonaro acha que dominou, que venceu a batalha, e o filho começa a fazer as asneiras aí, a falar as asneiras, com essa história de defesa do AI-5. Depois ele diz que ele tem a imunidade parlamentar para poder exprimir sua opinião. Não tem. Isso é quebra de decoro. É quebra de decoro. Então, tudo isso agora cai para o Supremo Tribunal Federal. Ontem, depois que a Globo recuou, você conversava com o ministro do Supremo, você percebia um desânimo lá. Falou, não, aqui não tem coisas concretas. Hoje a Globo refez. Ela pegou o material que a Folha publicou com os questionamentos dos peritos e deu destaque no Jornal Nacional. Não pegou essa questão do celular, de ligar para o celular do Bolsonaro, porque quem levantou isso aí criticou o amadorismo da Globo. Né? Agora, o ponto essencial é o seguinte, se você tem um Ministério Público Estadual no Rio, procuradores sérios, a primeira coisa que iam fazer é pegar esse material, esse sistema aí que registra as ligações para celulares e tudo, e fazer um amplo levantamento sobre as visitas desse Queiroz, Elcio, uma coisa assim, Queiroz, não tem nada a ver com outro Queiroz, que foi o sujeito que levou o Rony Lessa até o local em que ele matou a Marielle. Ia fazer um pente fino, quantas vezes que esse sujeito entrou aqui. Às vezes que ele entrou aqui, quem que ele procurou. Ia bater as visitas do Rony Lessa com as visitas do Bolsonaro. Porque é evidente, ali aconteceu de duas uma em relação a esse porteiro. Ou, efetivamente, ele falou com o Bolsonaro, como os colegas dele atestaram para moradores do prédio, ou era um personagem, um visitante, era tão familiar a ele que ele indicou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro e o Rony Lessa compartilham das mesmas visitas. Então, você vê que nós temos hoje aí, quando você fala em ampliação e aparelhamento do Estado, nós temos hoje setores relevantes do Judiciário, Rio de Janeiro, principalmente, do Ministério Público Estadual aí, que você não pode confiar. Então, é uma questão que vai caber ao Supremo Tribunal Federal aí, ou segura a peteca, nós temos dito isso, ou segura a peteca desse avanço do Bolsonaro, ou não tem retorno mais adiante. Esse é o ponto central. E o porteiro, onde está o porteiro agora? Essa irresponsabilidade da Globo de divulgar a informação antes de ter todos os detalhes e dispor o porteiro à pressão veja bem, a pressão das milícias, a pressão do Sérgio Moro e a pressão do Augusto Aras. O Augusto Aras queria enquadrar o sujeito na Lei de Segurança Nacional, enquanto o Eduardo Bolsonaro falava em AI-5 aí para os manifestantes. Então você vê que são momentos cruciais aí que vão depender expressamente do Supremo Tribunal Federal. E enquanto isso ocorre, você vê, teve um encontro de procuradores em que foi muito aplaudido o Luiz Roberto Barroso, que mandou um vídeo insistindo nessa postura que as corporações é que vão garantir a honestidade do país. Quer dizer, é uma marcha para o fascismo que vai caber ao Supremo Tribunal Federal segurar. Agora, se tem elementos concretos aí, do ponto de vista do Eduardo Bolsonaro, e do ponto de vista das investigações, o Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, vai ter que escolher. Ou desmoraliza de vez aí
o Ministério Público Estadual entrega o Rio para o crime mesmo, aí, por absoluta falta de vontade do Ministério Público Estadual, ou tenta recuperar a imagem do Ministério Público Estadual. São momentos muito complicados para a democracia brasileira. Até agora, nós não demonstramos ter homens públicos à altura desse desafio, tanto no Supremo. Hoje, o Eduardo, o presidente da Câmara, o Eduardo Maia, fez um pronunciamento relevante em relação ao Eduardo Bolsonaro. Mas o ponto central é o seguinte: há envolvimento do Jair Bolsonaro com grupos, relações do Jair Bolsonaro com grupos que executaram a Marielle. Não estou dizendo que deu ordem, que isso aí seria leviandade da minha parte. Mas nós já apresentamos mapas aqui mostrando todo o relacionamento. Então, isso aí hoje é um ponto nítido. E a gente fica percebendo hoje, pelo levantamento que foi feito, que nós fizemos aí agora à noite no próprio GGN, aí, que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro ele não está atuando para desvendar o caso. Não está atuando. E quem deveria desvendar, que é a Polícia Federal, que em outros momentos ajudou a levantar os problemas aí da apuração inicial, fez um belo trabalho, hoje está sob controle de uma pessoa que está submissa ao Jair Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. Então, pessoal, vamos ter aí um belo desafio aí, e pode ser um momento que o Supremo mostre um pouquinho de responsabilidade institucional. Uma boa noite para vocês.